Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? Curiosidades. Alô Neto, alô ouvintes do NetoCast, aqui é o Dan falando diretamente do Japão e eu vim aqui para trazer uma curiosidade para vocês. Curiosidade porque o Japão, todo mundo tem aquela impressão que, nossa, o Japão é tudo ao contrário do Brasil. Não tudo exatamente, mas realmente tem muitas coisas que são diferentes e são ao contrário do Brasil. Por exemplo, o que eu vou falar hoje é sobre a mão do trânsito, ou seja, o lado em que você dirige o carro no Japão. Aqui no Japão, como em outras partes do mundo, usa-se a mão inglesa, como eles chamam. A mão inglesa que a via em que o carro transita, ela é do lado esquerdo. Ou seja, em uma rua de mão dupla, você não vai pelo lado direito como se a calçada estivesse do seu lado direito. Você anda pelo lado esquerdo da rua e a calçada fica do seu lado esquerdo. E também o volante fica do lado direito, ao contrário do Brasil. Dá um certo nó na cabeça. Mas é só você pensar que se você vê uma via, o seu lado esquerdo é o lado que vai e o seu lado direito é o lado que vem. Isso é uma curiosidade, mas o interessante disso aqui no Japão é o seguinte, porque na Europa e em outras partes do mundo ele tem uma razão de ser. Apesar do resultado ser o mesmo, no Japão a razão de ser dessa maneira organizada, o trânsito, é uma coisa totalmente diferente e inusitada. Na Idade Média, existiam cidades no Japão, inclusive muitas ainda são preservadas, em que as vias são estreitas, feitas apenas para pedestres, porque o Japão não era muito de usar tração animal, e por ser um país muito pequeno, não tem espaço, então eles usavam muito tração humana, a pessoa andava puxando um carrinho, e as vias são preparadas para isso, para carros muito pequenos e para pessoas andando. Aí acontecia o seguinte: aqui no Japão, os samurais usavam a espada do lado esquerdo da cintura. Porque no Japão, como 99% das pessoas são destras, então eles sacavam a espada com a mão direita. Então era preciso que ela ficasse do lado esquerdo da cintura. E aconteceu que quando as pessoas estavam andando nessas suas vielas apertadas, ruas apertadas aqui nas vilas japonesas, nas cidades japonesas, acontecia que naquela aglomeração toda de pessoas, eventualmente as pessoas que transitavam pelo lado direito, como normalmente é no Brasil, acontecia de bater uma espada contra a outra, quando eles passavam um pelo outro.
Aí acontecia o quê? Como esses samurais eram pessoas muito orgulhosas, já começava aquela briga. Puxa vida, você bateu na minha espada. E eles sacavam as espadas no meio da multidão e começavam a brigar ali, se cortando com espadas. Aí aconteceu o quê? Muitos incidentes desses aconteceram e o governo japonês da época resolveu que todas as pessoas agora vão transitar pelo lado esquerdo da rua para evitar esse tipo de problema. Aí acontecia que a espada, como estava pendurada do lado esquerdo da cintura do samurai, ela não batia em ninguém. Se batesse, bateria na parede. Ficaria do lado esquerdo dele. Aí, dessa maneira, se resolveu o problema das brigas dos samurais por bater uma espada contra a outra. E isso, até hoje, ficou no sistema japonês. Por isso, o Japão usa o sistema de você dirigir andando pelo lado esquerdo da via. Interessante, não? É isso aí, gente. Muito obrigado por me ouvir, por ouvir o NetoCast e até a próxima. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify, em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast
seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!